senta aqui. Pastor. Ah, não, obrigado. O pecado invadiu a humanidade. O pecado de Adão e Eva contaminou toda a história. E neste exato momento, a aliança do noivo e da noiva quebrou. Minha noiva! Alguém viu a minha noiva? A minha noiva! Amanhã vamos falar, teve mágica na cacetada. Entre a noiva e o noivo se quebrou. Mas Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo naquela cruz, rasgou-se o véu e devolveu o direito da aliança ser restaurada entre a noiva e o noivo. Pai! Afaste de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Naquele momento, Jesus estava com um profundo estresse, cansado. A Bíblia diz que ele suou sangue. Gotas de sangue caíram no chão. E a medicina pode explicar isso. E eu não consigo entender como é que o homem ainda hoje não consegue perceber o que exatamente Jesus passou. Jesus estava com medo. Ele estava com uma profunda angústia. A medicina diz que o fenômeno que ele fez com que ele suasse sangue, esse fenômeno se chama hematidrose. Hematidrose, segundo a medicina, é um fenômeno raríssimo. Quando a pessoa está com profundo estresse, uma profunda angústia, e as suas glândulas sudoríparas começam a se comprimir, misturando assim o sangue com o suor, e pelos seus poros sai sangue. Jesus estava cansado, mas naquele momento ele não desistiu. Ele poderia parar naquele momento, ele poderia olhar para trás, mas naquele momento ele viu você com uma profunda tristeza, uma profunda angústia. E eu imagino que naquele momento ele disse: eu não vou parar, eu não vou desistir. Vale a pena suar sangue, vale a pena estar cansado, para que aquele dia eu possa renovar o cansado. Ele não desistiu. Ele foi traído. Judas! Aquele homem estava cansado. E mesmo assim os algozes pegaram a Jesus. Por ordem de sua autoridade, ele foi completamente espancado. Aqueles algozes davam chibatadas sobre ele. A quarentena era algo terrível. Muitos não conseguiam completar as 40 chibatadas, não, porque muitos morriam antes. Jesus estava ali. Ele já estava cansado mentalmente, mas naquele momento ele começa a ser chicoteado. Uma, duas, não eram simples chicotes. Esses chicotes tinham pedacinhos de ossos de carneiro e tinham também pedaços de chumbo na ponta. Quando esses chumbos pegavam em seu corpo, eles arrancavam, eles perfuravam a sua pele.
Jesus começa então a perder mais sangue, o seu corpo é perfurado, os seus órgãos começam a ser atingidos, o seu fígado, o seu baço. Ele poderia ter morrido naquele momento, mas como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não gritou cada chibatada. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter parado, mas não. Naquele momento ele viu você. Ele viu você sendo ameaçado. Ele viu você tendo que correr de tantos problemas. E eu imagino que naquele momento ele disse: vale a pena receber essas chibatadas, porque o meu povo, que se chamará pelo meu nome, eles não temerão mal algum. Eles não se cansarão, porque nenhuma arma forjada contra eles há de prosperar. Qualquer médico pode constatar que a parte do corpo que mais sai sangue é o couro cabeludo. É onde se concentra grande parte do sangue em movimento. Eles colocaram uma coroa de morte sobre o rei. Eles colocaram uma coroa de espinhos, mas não eram espinhos comuns. Eram espinhos quase do tamanho de um dedo, que foi confeccionado para a cabeça de Jesus. Quando eles colocaram sobre a cabeça dele a coroa de espinhos, esses espinhos perfuravam um pedaço do seu crânio, uma parte de um nervo chamado trigêmeo, que é um nervo que dá uma dor tão insuportável que nem a morfina consegue acalmar essa dor. Você consegue fazer ideia? Sangue derramado pelo suor, sangue nas chibatadas, sangue do seu crânio. Se você já cortou alguma vez a sua cabeça ou uma pedrada, sabe o tanto de sangue que sai. Naquele momento o seu rei estava sendo coroado com uma coroa de morte. Ele não gritou. Eu esperava que nesse momento ele iria desistir. Eu pensei, eu e o meu inferno estávamos prestes a comemorar. Ele vai gritar, ele vai murmurar, mas não. Ele viu você lutando para permanecer firme. Ele viu você lutando contra o pecado. E naquele momento em que ele estava recebendo a coroa da morte, naquele momento a coroa de dor, ele viu você lutando. E eu imagino que ele poderia dizer: se você for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Soltem Barrabás! Soltem Barrabás! Vamos, povo, gritem, soltem Barrabás! Soltem Barrabás! Prendam a Jesus! Prendam a Jesus! Como assim prendam a Jesus? Como assim soltem Barrabás? Ele tem culpa. Ele é um pecador. O quê? Um bandido asqueroso? Enquanto esse nada fez de mal, é inocente. E o povo grita: soltem Barrabás. Barrabás é uma junção, Bar-Aba, que significa filho do pai.